Eu preparei aqui uma rápida apresentação aqui para mostrar alguns números fundamentais aqui da nossa relação entre educação e desenvolvimento. Então, acho que a gente podia fazer uma rápida passagem aí pelo sucesso e desafios da educação no Brasil. Quer dizer, os resultados desse slide, eu acho que eles estão melhor apresentados aqui nesses gráficos. Esse gráfico aqui, a gente sabe que o PISA, né? O PISA é uma forma de avaliação da qualidade da educação no mundo, né? É uma medida da OECD que o Brasil faz parte, apesar do Brasil não fazer parte da OECD, o Brasil é parte dessa avaliação da OECD, o que é muito importante, que permite comparar os resultados da educação no Brasil com o dos países desenvolvidos. Na verdade, o Brasil tem tido um avanço significativo na educação, que a gente não pode negar. Na verdade, grande parte da redução na pobreza e a redução na desigualdade que o Brasil tem tido aí, ao longo da última década, tem a ver com o avanço da educação. Na verdade, esse 33 quer dizer que o Brasil avançou 33 pontos na escala PISA nos últimos 10 anos, e esse avanço do Brasil de 33 pontos coloca o Brasil entre os 5 países do mundo que mais avançaram, tá certo? Então, eu acho que a gente não tem muita dúvida de que que o Brasil tem avançado, né? Esse vermelho aqui não é Brasil, é o Chile. Mas eu acho que vale a pena mencionar o seguinte, que apesar do Brasil ter avançado, né, o Chile avançou ainda mais do que o Brasil. Mas o que preocupa no Brasil é a posição do Brasil. Embora o Brasil esteja entre os 5% que mais avançou, o Brasil está entre os 20% com pior desempenho educacional. E ele está 38 pontos atrás do Chile. Isso quer dizer que o que o Brasil avançou na última década, que era aquele 33, isso é o que o Brasil avançou em uma década. O Brasil avançou em uma década 33, mas está 38 pontos atrás do Chile. Ou seja, na verdade, mesmo que o Chile ficasse parado e o Brasil avançasse durante 10 anos, ele não iria chegar no Chile. Ou seja, o Brasil está... E, além disso, o Chile está andando mais rápido que o Brasil. Então, não tem nenhuma chance do Brasil chegar no Chile, que é, assim, vamos dizer, o mínimo que a gente pode ter de aspiração em termos de encostar, né? Chegar perto. Ou seja, apesar do Brasil estar melhorando, nós estamos 38 pontos atrás do Chile, portanto, mais de uma década atrás do Chile, mesmo a velocidade fantástica que a gente caminha, e o Chile está caminhando mais rápido que o Brasil. Então, a história estamos caminhando rápido, só tem que os nossos competidores estão caminhando mais rápido ainda e estamos muito atrasados. Esse gráfico aqui, eu acho que ele é mais impressionante, porque esse gráfico é o seguinte, ele mostra a educação média de um brasileiro de acordo com a data que ele nasceu. Quer dizer, essas datas de nascimento a gente chama de coorte, né? Da coorte de nascimento. Então, por exemplo, os nossos novos adultos são mais ou menos aqueles que nasceram em 1980, tá certo? Quer dizer, a grande vantagem da educação é que, quando você analisa os dados de educação, é mais ou menos como um astrônomo olhando para as estrelas. Na verdade, você, com um olhar, você vê toda a história do universo. Por quê? Porque a luz demora para chegar na Terra, então, na verdade, você está vendo uma estrela que está a uma idade, outra que está a outra idade, outra que está a outra idade. Portanto, você consegue, na verdade, com uma foto, ver a dinâmica
do universo. Na educação, a mesma coisa. Como você tem pessoas com idades diferentes que passaram por sistemas educacionais diferentes, você, com uma foto hoje da educação, dependendo da idade da pessoa, você vê o sistema educacional brasileiro em diferentes fases. Tá certo? Então, por isso que é importante você olhar para o sistema educacional por ano de nascimento das pessoas. Tá certo? Você vai ver exatamente, por exemplo, eu nasci aqui em 54, mais ou menos perto desse ponto aqui. Né? Vamos ver, meu filho nasceu aqui quase em 80, mais ou menos esse ponto aqui. Tá certo? 80 é uma boa idade para você analisar o desempenho do Brasil, porque você quer analisar o desempenho educacional de uma população quando ela entra na fase adulta, que é mais ou menos quando ela terminou toda a fase educacional. Agora, com pós-graduação, doutorado, etc., as pessoas mais ou menos terminam o seu ciclo educacional aos 20 e muitos anos. Né? Então, na verdade, aos 30 anos, que é quando a gente hoje entra na fase adulta, é um bom momento para você olhar o nível educacional alcançado naquele país, tá certo? Até ali, a educação ainda está incompleta. O que acontece? O Brasil, quem nasceu em 1980 no Brasil, tinha, em média, 9 anos de estudo, ou seja, mal completou o fundamental. Ou seja, os nossos novos adultos, tá certo? Quem está entrando agora na fase adulta, está entrando com fundamental completo. Se a gente... e lembrando que o Brasil tem hoje a maior população jovem de todos os tempos. Nós temos hoje 50 milhões de jovens, nós temos 51 milhões de jovens, nós nunca tivemos tantos jovens e nunca teremos tantos jovens. Ou seja, nós estamos no pico, o número de jovens no Brasil cresceu, chegou em 50 milhões e está declinando a uma velocidade, uma das velocidades mais rápidas no mundo. Só o Brasil e a China, o número de jovens vai declinar de uma maneira tão rápida. Então, nós temos um pico de jovens que vai ser o pico de trabalhadores brasileiros. Agora, o pico de jovens brasileiros e o pico de trabalhadores brasileiros tem essa escolaridade aqui. A grande coisa, vamos dizer, de países tipo Japão, Coreia, é que quando tiveram o pico de jovens, esses picos de jovens eram muito bem educados. Então, quando eles tiveram a maior quantidade e a maior força de trabalho, eles prepararam muito bem essa força de trabalho. O nosso problema é que nós passamos por essa transição demográfica sem fazer a transição educacional. Então, na verdade, nós vamos encarar um pico de população ativa com 9 anos de estudo, durante 40 anos, porque essa população dificilmente vai aumentar a escolaridade dela. Então, nós estamos aí... Fala, Sandro. Se eu não for atrapalhar muito, porque eu acho prazer estar aqui, queria cumprimentar o presidente e os convidados, mas eu fico olhando o gráfico e te ouvindo, Ricardo, mas eu acho que tudo tem muito a ver com de onde nós começamos. Quer dizer, claro, qualquer época ali, o Chile já começou com 6 anos de escolaridade para a população, 6 anos e meio. Nós começamos com 2. Claro. Eu, por exemplo, sou o primeiro a alcançar nível superior da minha família. Claro. Eu sou de uma geração do Brasil, nascido em 59, começo de 60. Esse grupo são os primeiros a ter uma formação de 3º grau, né? E assim são muitos contemporâneos meus. Porque pegando ali de 2,5 anos de escolaridade até onde nós estamos, aumenta 4 vezes. Claro. No Chile já começou com 6,7. Ele aumentou, dobrou só. E o mesmo vale de 60 para frente também. Tem uma distorção grande, né? De 60 para frente, a gente estava lá perto de 7 anos de escolaridade, quando a gente alcançou o que o Chile já tinha no começo do século passado, e aí a gente passa de 9 agora. E eles já estavam lá com 9, 10, e aí só aumentaram tipo 50% do que eles já tinham alcançado, né? E nós tivemos... Não, o progresso, Era isso, quer dizer, a questão, o Brasil, em toda a área social, ele enfrenta essa mesma frase. A frase nunca alcançamos tanto quanto nos últimos 10, 20 anos, etc. Educação, um caso típico. Por outro lado, o nosso nível de atraso é escandaloso. Agora, a questão toda é o seguinte, nós estamos fazendo a transição demográfica junto com o Chile.
Nós estamos competindo hoje no mercado mundial junto com o Chile. E no momento em que o Chile passa pela transição demográfica dele, o Chile também tem a maior juventude de todos os tempos e vai ter a maior força de trabalho de todos os tempos. Só tem quantos anos de estudo eles vão ter? Médio completo. Nós vamos passar por a nossa transição com fundamental completo. Ou seja, nós vamos ter uma situação onde poucas coortes vão, representar. Quer dizer, nós temos um pequeno número de coortes no Brasil, que representa 25% da população brasileira, que está apertado nessas coortes. Essas coortes estão terminando o sistema educacional e elas vão passar pela vida adulta e elas vão ser responsáveis por, mais do que nenhuma outra, por construir o país, em particular, construir toda essa infraestrutura do país. Tá certo? Porque vai ser um grupo pequeno, você vai ter, tanto em termos de trabalhadores como em termos de eleitores, muito concentrado num grupo relativamente pequeno. Só tem que esse grupo, que vai ser essa onda de trabalhadores, vão estar educacionalmente muito pior equipados para competir, porque esses aqui vão ter que competir com esses aqui, não por alguns anos, porque depois isso pode ser corrigido. Esses aqui vão agora competir com esses durante os 35 anos que eles vão participar do mercado de trabalho. Quer dizer, esse grupo aqui vai, durante, que nasceram em 1980, eles vão competir agora de 2010 a 2040 com esse grupo chileno que tem 3, 4 anos de estudo mais do que ele. Então, essa concorrência para esses dois grupos vai ser extremamente difícil. Mas o que esse gráfico mostra, que o senador estava apontando, é o seguinte: como ele estava falando, quer dizer, por exemplo, o meu filho está por aqui e eu estou por aqui. Tá certo? A escolaridade daquelas pessoas que nasceram junto comigo no Chile é igual à escolaridade das pessoas que nasceram com meu filho junto no Brasil. Ou seja, nós temos um hiato de uma geração. Ou seja, é maior do que uma geração, porque uma geração, em geral, é 20 e poucos anos. Nós estamos falando de 28 anos. Ou seja, nós estamos uma geração atrasada em relação ao Chile. E isso está dado. Essa geração já está entrando no mercado de trabalho, ela vai passar 30, 35 anos, 40 anos trabalhando nesse mercado de trabalho. Então, quer dizer, isso dá, em termos de dificuldades para o Brasil, é sensacional. E, se você olhar a taxa de crescimento, essa taxa de crescimento, o Brasil, na última década, quer dizer, em geral, o Brasil melhora 1 ano de estudo por década. Na última década, ele conseguiu fazer 1,7. Tá certo? Então, acelerou. A gente vai ver, pode discutir o que aconteceu com a qualidade para permitir essa aceleração na quantidade. Tá certo? Então, o que era tradicional do Brasil, 1 ano a mais que deve dar para ver por aqui, né? Porque se eu pegar aqui, são 60 anos, e eu fui de 3 praticamente para 9, eu aumentei 6 em 60 anos. Então, é mais ou menos 1 ano a mais de escolaridade por década. E, na última década, eu fui 1,7. Então, eu dei uma acelerada boa. Mas, para o tamanho do meu atraso, essa acelerada ainda é pequena. Bom, isso aqui, por exemplo, é a qualidade do aprendizado. A gente devia estar aqui, né? E, na verdade, a gente devia ter, pela meta do Todos pela Educação, 70% dos nossos crianças, adolescentes e jovens com o conhecimento adequado. Quer dizer, em matemática, por exemplo, na 3ª série do ensino médio, nós temos 11% com conhecimento adequado. E eu quero chamar a atenção da importância disso, dado que a gente está aqui na presença do nosso ministro Osiris aqui, a questão aqui do conhecimento de matemática para o desenvolvimento do país, ele é absolutamente fundamental. Quer dizer, dá para ver essa diferença. Nós queremos uma meta de 70%, nós temos 11%, isso aqui, incluindo as escolas privadas. 11% dos nossos alunos sabem o adequado em matemática na 3ª série. E
o que eu queria mostrar para vocês é esse gráfico, que é a coisa mais provocante que existe. Isso aqui, esses pontos, na verdade, são estados brasileiros, quer dizer, na verdade, isso aqui foi estimado para o Brasil, mas já foi estimado N vezes. Tem um pesquisador americano chamado Hanushek, que ele tem feito isso no mundo inteiro, tá certo? Estudado qual a relação entre saber matemática e crescimento econômico. E esse número aqui, ele tem encontrado sistematicamente. Esse número aqui é o seguinte: se você souber 15 pontos a mais na escala Saeb, tá certo? Se você souber 15 pontos a mais na escala Saeb, o teu país vai crescer 1 ponto percentual a mais todo ano. Porque saber matemática tem a ver com inovação, tem a ver com incorporação de tecnologia, tem a ver com várias coisas. Ou seja, se você saber mais de matemática, não é que a tua renda vai ficar maior. Saber mais de matemática tem um impacto dinâmico. Você vai crescer mais rápido. Então, em vez do Brasil crescer 1%, 2, 3% ao ano, ele vai crescer 4%. Ou seja, e aí isso dá uma ideia do que significa 15 pontos na escala Saeb. Aí eu vou tentar mostrar o seguinte: como é que eu consigo 15 pontos na escala Saeb? Se eu conseguir 15 pontos na escala Saeb, eu vou aumentar em 1 ponto percentual. E aí eu queria centrar a atenção nisso, né? Mas antes quer dizer, uma coisa clássica que a gente tem que tomar muito cuidado com a educação, que é bastante preocupante, é que toda vez que as famílias se dizem muito preocupadas com a educação, né? Mas se você pegar uma família uma família de classe média, se o filho dela tiver doente, ela fica muito preocupada de encontrar um médico muito bom. Então, ela liga para todo mundo, ela tenta descobrir se aquele pediatra que ela vai levar o filho dela é o melhor pediatra da cidade, tá certo? Ela dificilmente vai abrir mão de, se o filho dela tiver uma doença que ela não entende muito bem o que está acontecendo, de não ser atendida pelo melhor pediatra da cidade. Ela vai lutar por isso. Se ela tiver um problema jurídico, ela sabe que a justiça é uma chance só, tá certo? É um processo só. Ela vai ter o cuidado de buscar um advogado, vai conversar com todo mundo para saber se aquele é o melhor advogado. É muito impressionante que, para escolher o professor do filho dela, ela se preocupa muito pouco. Ela coloca numa escola que as pessoas dizem que é boa, tá certo? E muitas vezes na escola pública, mas ela não tem nenhuma preocupação de saber se naquela escola pública aquela criança está com o melhor professor ou não. É como se, na verdade, a qualidade do professor não fosse tão importante, né? Esse mesmo pesquisador que eu estava mencionando, ele faz um estudo, e teve um estudo nos Estados Unidos, que foi um grande relatório dos Estados Unidos, que mostrou que o impacto do ambiente familiar sobre a educação era avassalador. Isso neutralizou um pouco, porque as pessoas começaram a pensar o seguinte: não, é que a escola, a qualidade da escola não importa, que o que importa é o ambiente familiar, tá certo? Isso ficou assim meio que travando o avanço na pesquisa sobre educação por muito tempo, até que esse pesquisador demonstrou o seguinte: na verdade, a qualidade da escola e do professor importa enormemente. Só tem o seguinte, que aquilo que normalmente a gente mede não é o que define a qualidade da escola. Então, a gente achava que o que definia a qualidade da escola era a qualidade da sala de aula, qual era a escolaridade do professor, qual era o salário do professor. E o que ele mostra é que você ter um professor dentro de sala de aula que tenha mestrado pode até atrapalhar, porque ele talvez ele estivesse querendo fazer outra coisa e não está dentro da sala de aula. Então, esse resultado aqui, ele mostra o seguinte: se eu for numa escola que tiver 10 professores
tá certo? Uma escola típica com 10, ou com uma escola típica com 5 professores, e eu botar o meu filho com o melhor dos 5, meu filho vai ter esse aprendizado num ano. O meu filho vai aprender num ano quase 20 na escala SAEB. Se eu naquela escola deixar o meu filho com o pior professor, ele vai aprender 10. A diferença é 9,6 pontos na escala SAEB. Lembra que 15 pontos na escala SAEB é 1% a mais de crescimento. Então, esse 9 é uma enormidade, tá certo? Isso significa, em termos percentuais, que o meu filho vai aprender 68% maior, tá certo? Então, nós temos uma tradição no Brasil de tratar todos os professores como se eles fossem iguais. Na verdade, se você pegar os dados salariais dos professores, professor brasileiro é a classe mais socialista do mundo, tá certo? A desigualdade salarial entre pedreiros é igual, nada contra os pedreiros, tem pedreiros de diferentes qualidades, mas a desigualdade salarial entre pedreiros é mais ou menos igual à desigualdade salarial entre professores. Professores é uma das ocupações no Brasil que tem a menor desigualdade salarial. Por quê? Porque nós consideramos que existe uma coisa chamada professor. Todos os professores são iguais, por definição, e, portanto, todos ganham iguais. Só tem que eles são dramaticamente diferentes e o resultado de você aprender com um ou com outro é dramaticamente diferente. Mas os nossos pais, nossas famílias, continuam dizendo que a educação é importante, mas estão muito pouco preocupados em chegar na escola e falar, não, eu quero meu filho com esse professor e não com aquele professor. Tá certo? A grande dificuldade da qualidade do professor é que a gente sabe. Como é que a gente sabe que um professor ensina mais do que o outro? Porque a gente acompanha longitudinalmente aquele professor. A gente vê que os alunos que chegam naquele professor sabem uma coisa e quando saem daquele professor sabem muito mais. E outros chegam sabendo uma coisa e quando saem sabem pouco. Ou seja, a gente sabe que com alguns professores as crianças aprendem muito e com outros eles aprendem pouco. Só tem que, o que a gente não sabe direito é o que faz um professor ensinar mais e o outro ensinar menos. A gente sabe que tem muito a ver com o talento e a paixão dele por ensinar. Muito mais do que, na verdade, ter feito uma série de cursos e outros cursos e etc, etc, etc. Porque a história de que o professor tem que passar numa série de provas para ser considerado um bom professor, o que faz é que o professor, em vez de estar dedicado a ensinar para o aluno, ele está, na verdade, preocupado com estudar para fazer outros concursos e avançar na carreira, porque avançar na carreira significa fazer vários concursos. Eu me lembro uma vez que o ministro Haddad trouxe as escolas do Piauí, né, tiveram a ganhar nas Olimpíadas de Matemática, etc. O ministro Haddad trouxe os professores de matemática aqui no Ministério, me chamou, eu estava lá com ele, e perguntou para os professores, mas o que vocês fazem lá para o pessoal saber tanta matemática? Aí o cara falou, primeiro perguntou onde que ele tinha se formado. Ele tinha se formado numa escola, pedagogia de uma cidade pequena no Piauí. Na formação dele não tinha nada de especial. Aí perguntou para ele, mas e aí, o que você faz? Ele falou assim, a gente não faz nada, a gente só dá aula, faz todos os exercícios do livro e corrige todos os exercícios do livro. E o aluno que não sabe um exercício, a gente explica como é que faz o exercício. Então, agora, qual é o professor no Brasil que, na verdade, corrige os exercícios com os alunos e dá os exercícios com os alunos? Então, a questão, no fundo, é bem básica. Queria só chamar a atenção de que, por exemplo, a experiência aumenta em 3 pontos na escala SAEB, quer dizer, professores mais experientes. O primeiro ano de um professor dando aula é sempre difícil, ele ganha experiência no segundo ano e no terceiro ano. E, obviamente, se o professor é importante, ter acesso ao professor também é importante. Então, turmas menores te dão mais exposição, maior interação entre os alunos e entre o aluno e professor, e, portanto, também melhora. E isso te dá
o impacto de mais 6 pontos percentuais. Isso quer dizer o seguinte: você tem uma receita simples para você acelerar a educação. São melhores professores e professores com um pouco mais de experiência e com maior interação entre professores e alunos. Tá certo? Ou seja, você precisa de mais professores e melhores professores. Isso tem uma questão com a questão salarial. Obviamente, a profissão professor tem que pagar melhor para atrair melhores pessoas, mas se você fizer uma coisa linear do tipo paga melhor, mas paga igual para todo mundo, você obviamente não vai beneficiar a qualidade. Como o senador tem chamado muita atenção, o Brasil é um país esquisito, porque a desigualdade de gasto com educação e a desigualdade educacional entre os diversos municípios brasileiros é gigantesca. Se você costumo pegar o mapa do sul da Bahia com o norte do Espírito Santo. O Espírito Santo ele gasta 2 ou 3 vezes mais do que o sul da Bahia. O município do norte do Espírito Santo gasta 2 a 3 vezes o que gasta um município no sul da Bahia. E a diferença de resultado é enorme. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma socialização, a desigualdade salarial entre os professores é uma das menores do mundo, a nossa forma de financiamento da educação, apesar do Fundeb, permite desigualdades gigantescas. Então, o que a gente tem que pensar muito seriamente numa forma, né, e aí o senador tem várias propostas nesse sentido, de você reduzir, garantir, né, eu acho que o senador tem colocado várias vezes, é que você vai no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica em todos os lugares do Brasil e a Caixa Econômica é sempre parecida. Você vai nas escolas, elas são todas diferentes. Então, não dá para entender por que as escolas são diferentes e o caixa eletrônico, por que é mais importante padronizar o caixa eletrônico do que padronizar as escolas, né? Por que é melhor fazer que toda agência do Banco do Brasil tenha o mesmo orçamento, mas que nem todas as escolas tenham o mesmo orçamento. Então, é muito importante a gente reduzir a desigualdade educacional brasileira, mantendo a descentralização, obviamente, da gestão, talvez até aumentando a descentralização da gestão, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que promover a meritocracia e, portanto, não interpretar a igualdade de financiamento e das diversas escolas no Brasil como dizendo que todos os profissionais da educação são iguais e devem ter remunerações iguais. A gente tem que valorizar a qualidade do profissional, porque o que a gente precisa de uma valorização do magistério com um sistema altamente meritocrático, de tal maneira que nós vamos reter no sistema educacional os melhores, tá certo? Vamos ser capazes de atrair os melhores e reter os melhores. Tá certo? E permitir que aqueles que não estão tão interessados na educação busquem ocupações em outros setores. Porque, como esses dados mostram, a qualidade da educação importa e, para a qualidade da educação, importa a qualidade do professor e, portanto, tem que ter um sistema de seleção de qualidade do professor que, na verdade, é muito difícil de você fazer a priori. Não vai ser com uma prova, não vai ser exigindo diplomas que você vai selecionar aqueles que são mais talentosos, mais dedicados com a educação. Muito obrigado.